Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, Instituto Brasileiro de Terapias Alternativas. Eu sou a Marcela e hoje nós estamos com o Ricardo, Ricardo. Me fala um pouquinho sobre você, como foi a sua trajetória, o que te trouxe até aqui a conhecer a Ibogaína. bom, tenho 48 anos. Minha trajetória foi de muitos sonhos, desde adolescente, queria formar uma família, tudo mais. Fui um pouco preso dentro de casa porque meu pai era muito durão, veio de filho italiano e crente. Então, e ele teve problemas da infância dele com meu avô, ele achando que meu avô não gostava muito dele, mais do irmão. Então ele foi sempre durão. E minha irmã, ela foi embora de casa muito cedo. E quem aguentou a bronca fui eu, fui aguentando. Então eu fui deixando de lado muitos sonhos meus, porque ele falava, isso não é legal, isso aqui não é legal. Então, Como foi para você essa parte de receber muitos não? frustrante, muito frustrante. Assim, no começo, eu não achava ruim, porque era adolescente, novo, dependente e tudo mais. Mas depois que eu atingi, não falo nem nos 18 anos, eu falo nos 20, continuando morando com eles, aí começa a não, falo, poxa, eu sou adulto, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu já cheguei a comprar uma moto, eu avisei para ele, que eu falei assim, pai, comprei uma moto, eu preciso buscar no sábado, você vai comigo? Ele falou, você não vai, você vai devolver. Meu Deus. Então, assim, eu fui muito foi por respeito, Entendi. eu barrava por respeito, só que eu não percebia. Eu não percebi que estava fazendo mal para mim. Que estava vindo, desde mansinho, vai chegando, eles vão dominando, vão deixando. E até mesmo com 20 anos, 20, 21 anos, morando com meus pais, eu falava, vou sair à noite. Você vai estar aqui, você mora comigo, você vai estar aqui 11 horas. Nossa. E como você conheceu a Ibogaína? Como que foi essa parte para você? Você tinha quantos aninhos? Foi com 46 anos, 46, isso, com 46, porque assim, eu cheguei no meu limite. O que seria chegar no seu Eu limite? cheguei no meu limite com as drogas porque quando eu comprava, eu não virava nem a esquina de onde eu comprava. E eu já parava, eu já pegava o pacotinho bem inteiro, jogava na mão, eu sentia ânsia, eu chorava, eu falava para Deus, eu não aguento mais, por que eu estou fazendo isso? E fazia. Aí eu cheguei no meu limite, porque foi um dia que eu fui sair para trabalhar, vou pegar um só. E foi indo, só que aí eu já estava passando, estava me sentindo já mal. Eu cheguei em casa meia-noite, parei o carro na garagem, fiquei uma hora e meia dentro do carro. Aí quando eu saí, a esposa já estava até brava, querendo, já estava indo embora, querendo namorar as malas dela. Eu ia falar, não aguento mais. E eu deitei na cama. Eu deitei na cama, só que aí eu já não estava aguentando, o coração já estava parando. Menino do céu. E ela só percebeu porque quando eu sempre usava, eu ia para casa, eu ficava agitado. Ah não, eu vou usar mais um pouquinho, vou pegar lá no carro. Vou fumar um cigarro, vai e volta, vai e volta, vai e volta, até o corpo ficar exausto e apagar. Só que dessa vez, aí eu falei, vou porque quero ajuda, eu não queria que ela fosse embora. Eu falei, vou pedir ajuda então. Aí começa a procurar, clínica. E vem minha irmã, tentou ajudar, procurando clínica. Você chegou a ficar internado nessa Não, época? não porque eu conheço um monte de amigos que estavam no crack, essas coisas, e foram para essas clínicas e Entendi. não deram resultado, saiu só ficou pior. E eu falei, eu não quero essas clínicas de hortinha porque para mim não vai servir para nada. Entendi. Já tem consciência, não adianta você querer insistir em algo. Aí minha irmã, de repente, a única coisa que minha irmã fez de bom é que a gente não conversa. Ela tem um pensamento bem diferente do meu. E ela falou, ela que achou a clínica. Ela que achou. Só que aí, quando a gente foi pesquisar o valor, pelo valor, tudo falou, não tem condição. Você pode me ajudar? Ela falou assim, não. Ela falou não. E ela tem dinheiro. Acho que deve ter sido um baque pra você isso, né? Pra mim foi, pra mim e pra minha esposa foi. Pra gente foi porque pô, eu não esperava isso daí. Sim. Ela podia me retribuir, eu podia depois, assim que eu restabelecer a vida, eu posso pagar ela tranquilamente. Que a gente, depois que a gente se restabelece, a gente cresce de novo.
E aí meu pai resolveu com muito custo, porque meu pai tem um problema com dinheiro. Se você tem dinheiro, você está bem. E ela está bem. Ela tem problemas também psicológicos, mas ela está bem. E meu pai, assim, não vamos gastar dinheiro. Meu pai é mais fechado. É fechado. Não é dinheiro. Para ele não vê um benefício. Viajar, passear. Opa, não passear, não quero. Não vou. Não vou gastar dinheiro. Entendeu? Então, dessa vez aí foi indo, ele resolveu. Veio aqui, conversou com o Newton. E como foi para vocês terem chegado até aqui? Qual foi a experiência assim que você teve durante a semana, né? Que são 5 dias. Como que foi essa partezinha para você? A primeira experiência foi com o Newton e com a Simone. Foi muito bom, porque eles acolheram, conversaram, deu esperança, mas assim, falando, tem que ter luta. E vocês acreditaram nessa esperança? Tipo, meu Deus, 5 dias? Será que realmente vai fazer efeito isso? A minha esposa viu um depoimento de um rapaz que é jornalista. Ele até deu depoimento também. Ai, eu não sei. Da Record, não sei de onde que ele é, não lembro. E ele também tinha muito problema, então eu apostei, eu acredito. Foi o Léo Dias. Léo Dias, exatamente. E então eu apostei, eu vim confiante. Aí meus pais me disseram, vim, ficou eu e minha esposa, a gente ficou lá no hotel, todo esperançoso. E aqui a gente foi bem acolhido. Como que foi a dosagem alta pra você, assim? Foi muito doido ou não? Foi bem tranquilinho e tal, seus objetivos? Como que foi essa parte? Então, quando eu tomei, eu senti todos aqueles efeitos, tudo. Veio aquele turbilhão, mas como eu não tinha muita... Você chega com uma certa expectativa de melhora, só que você não tem a experiência de falar, é aqui que eu quero trabalhar. Porque a gente não vem com uma carga de psicólogo ajudando, antes, com alguém conversando, porque ninguém tem essa experiência. Muito difícil você chegar aí, cada um tem uma carga emocional muito diferente, mas a única coisa que é igual dos usuários é principalmente que eu até estava conversando com o meu pai lá no quarto, é o beabá. Todo mundo faz igual, tudo processo de sais, aqui é tudo igual. Mas assim, é o start que dá na hora de usar, que cada um tem um diferenciado aí de problema na vida. Entendeu? Então aí quando eu fiz, eu senti todos os efeitos dela, só que eu ficava assim, eu olhava para cima, consciente, e falava, não, eu tenho que melhorar isso, isso. Porque o que a gente está pensando é só esse momento, é no momento atual que a gente está. Os problemas é da discussão por causa da droga, é porque a gente está discutindo, eu fui atrás da droga. Então foi, só que assim, eu vim determinado. A gente não adianta só, é como qualquer tipo de tratamento, não adianta você fazer uma redução de estômago e não mudar suas hábitos alimentares. Não adianta você fazer uma cirurgia do joelho e querer continuar correndo. Então, tudo tem uma determinação. Você quer melhorar? Pelo menos para conseguir andar, para fazer uma caminhada um pouco mais rápido? Você tem que ter determinação. Agora, se você quiser estourar o joelho de novo, você vai voltar nos velhos hábitos. Então, assim, eu fui muito determinado. Bebida nunca me arrastou para droga. Legal. Mas, assim, quando eu usava droga, eu fumava. Fumava desde os 15 anos. Então... Cigarro? Cigarro da Marlboro, sempre foi uma história. Piora, meu Deus! Ainda quando eu comecei a fumar, olha pra você ver como faz muito tempo, não era Marlboro que tinha no Brasil, era Mustang. Ah, nossa! Aí foi, e assim, quando eu usava droga, eu já comprava 6, 7 maços. Menino do céu! Eu usava em casa, e você via assim o quanto que eu fumava, porque eu ia na garagem e jogava pituca ali. Então você via um mundo. Então era assim. Então, todos os problemas que a gente via quando estava no efeito Bogaíra é o momentâneo. Eu tenho que corrigir isso agora, isso. Então, eu vim muito determinado. Então, eu parei de fumar, não voltei a fumar. Desses 2 anos, não voltei a fumar. Tive a primeira recaída, eu não lembro. Você recaiu? Eu recaí 3 vezes. E como que foram essas recaídas para você?
Assim, eu mudei algumas coisas. Eu mudei de casa, mudei, saí, cortei amigos, cortei um monte de coisa. Eu não cortei trabalhar de madrugada ainda. Aí o que acontece? Eu não lembro, a primeira realmente eu não lembro o porquê que eu fiz isso. Entendi. Eu só lembro de ter ido buscar e ir de madrugada trabalhar. Entendi. Aí a gente nunca esconde da esposa, né? Porque depois que ela pega uma sexta você não esconde. A esposa conhece, né? Vocês, né? É, Até o olhozinho a gente já sabe. porque a gente fala assim, um só não vai, eu vou ter força. Sim. Você colocou, porque independente, você fez o tratamento, ficou 10 anos, 20 anos, 30 anos, se você colocou o primeiro, ele faz você ir o dia inteiro. É verdade. Não tem jeito, não tem jeito. Aí ficou aquela briga, eu falei com ela, conversei, não, vou melhorar, foi só uma recaída, eu tô forte, segui. Aí depois de acho que uns 6, 8 meses, ela foi fazer a sobrancelha, eu fui levar ela e ia na casa de um amigo meu, que mexe com miniatura também. No caminho que eu fui levar ela, me deu vontade, falou, eu vou buscar. Mas veio assim, não foi nem programado, eu já não estava sentindo, eu falei, eu vou, fiquei lutando. Não, veio sim, de uma força que eu fui. Aí me deu uns 2 dias. Você estava fazendo terapia, estava tendo acompanhamento, você fez as recomendações certinhas, tudo mais? Assim, a primeira vez, como eu tinha muito experiente, eu não li a receita que tinha, esse caso de ansiedade. A gente fica tão cego, porque a gente sai daqui tão bem, porque ela reseta Quimicamente, né? quimicamente, tira toda a química, reseta, então a gente se sente muito bem, se sente muito confiante. E a gente esquece de algumas coisas. Eu nem abri mais aquela pasta, eu vou ser bem sincero. Se eu tivesse aberto aquela pasta lá, a gente teria uma... Tinha tudo manualzinho. E minha esposa, pra você ver, minha esposa é tão atenta com as coisas, nem ela se atentou. E olha que vocês explicaram. Acho que ela ficou muito feliz, né? De você, nossa, minha esposa agora tá bem, ele tá ótimo. Mas assim, a gente não pensou. Entendi. E eu falei, eu tô bem, só foi uma recaída. Tô bem. Só que assim, comecei a tomar cerveja sem álcool, sem álcool. A bebida nunca me arrastou, nunca. Aí, a hora que o dia que eu não teve sem álcool, comecei a tomar com álcool. Então, abre de novo a compulsão. Por mais que ela fique ali, por isso que ela veio do nada, ela veio forte. Então, eu vou. Usei 2 dias, conversei com ela, a gente brigou muito. E foi recentemente, agora foi na quinta-feira passada. Foi do nada, eu estava o dia inteiro em casa, tranquilo. Estava um pouco desanimado lá por causa do meu hobby que eu tava peguei para fazer, para trabalhar, para ganhar um dinheiro e acabou sendo frustrante. Sim. Mas fiquei lá, e depois do almoço, de repente, só que foi assim, de manhã eu vou buscar só um. Eu vou buscar só um, não vai fazer um. Não vou. Não vou. O inimigo está aqui no meu ouvido falando, já que eu já tô. Ele está sentindo, eu tô. Falei, eu não vou me sentir bem. Entendi. Aí depois do almoço, depois que eu comi. Foi de novo. Foi. E o que te trouxe novamente aqui? O que te fez reconfiar na ibogaína, né? Porque você fez uma vez, há 2 anos atrás, e quis fazer novamente agora. O que te motivou? Pra mim, eu até preenchi lá no papelzinho lá dizendo, eu falei assim, pra mim, esse é o único tratamento que funciona realmente para isso. É o único. Que ele vai ele vai resetar, ele vai te dar todas as condições para você voltar a ter uma vida normal, porém sem a droga. Só que você vai ter que batalhar muito para a vida inteira. Então, assim, e ele te dá as condições e você vai lá e trabalha em cima do que ela te beneficiou. Só que uma coisa não funciona sem a outra. Eu tenho que ter um tratamento, não importa quantas vezes for fazer, eu acho que é válido sempre. Eu acho que é válido não só para as pessoas que usam, como as pessoas que não usam droga, mas têm problemas também emocionais, porque sempre você vai ter um tipo de vício. O vício nem sempre é de drogas. É um vício de ficar só no celular, isso é um vício também. Te acaba com a sua mente, acaba videogame.
entendeu? Então vai tudo. Então o que me levou foi porque assim, eu vi que ela me ajudou em 80%. Entendi. Ela me ajudou em 80%. Minto, ela me ajudou em 100%. Os outros 100% que a gente tem que dar mais do que 100% para poder continuar. Então, assim, tem que ter o comportamento. E você viu diferença da primeira vez para agora? Ou foi a mesma coisa, as mesmas reações? Como que foi essa partezinha? Não, foi como eu estava falando, que agora foi bem diferente. A experiência foi, eu acho que depois de ter passado por todo esse processo da ibogaína, ter lutado, ter recaído e tudo mais, e eu voltar aqui, a gente tem uma certa experiência do que realmente está causando. Entendi. Do que está causando, que a gente consegue identificar depois do tratamento, a gente consegue identificar que não é o problema, não é momentâneo, não está ali. Está muito mais a fundo. A gente fala assim, vou fazer uma terapia, vai me ajudar, mas não ajuda. Mas eu acho que é o autoconhecimento da pessoa. Sim. Então, assim, um psicólogo não consegue entrar dentro do seu inconsciente. A única pessoa que consegue entrar dentro do seu inconsciente é você mesmo. E assim, eu acho que, eu não sei se eu estou errado, mas a gente é o que a gente é no nosso subconsciente. O nosso consciente é só uma máscara que a gente está colocando na vida. Porque no nosso consciente a gente mente para algumas pessoas, para não passar vergonha, às vezes a gente quer ser melhor que o outro, às vezes quer fingir uma coisa que a gente não é, às vezes pelo ego, pelo sentimento, pelos sonhos. Então eu acho que o que a gente é por fora não é o que a gente é realmente. O que a gente é realmente é o que está dentro. Na verdade, a gente age muito mais pelo nosso inconsciente do que nosso próprio consciente. Se eu não me engano, é 30% só da nossa consciência que a gente tem. O restante é totalmente inconsciente. Quando eu fiz a publicidade de propaganda, você tem a parte de psicologia. Você tem que entender. Então tem o ego, o superego e tem mais um outro. Então tem Freud. Então vai muito mais a fundo. E quando eu tomei dessa vez, foi assim, o rapaz que estava comigo, foi só... Eu falo assim que foi legal, porque só foram dois, só estava eu e nós dois já éramos reincidentes, a gente estava tomando pela segunda vez. E às vezes quando você está na primeira vez, se alguém fica conversando, a gente fica pensando, pô, vai me atrapalhar. Entendeu? E não é assim, a gente tem que aprender. É que nem numa igreja, que nem assistir um filme, é que nem ler um livro. Se a gente não se concentrar, não importa o barulho que está em volta. Se a gente não concentrar, não adianta nada. Às vezes até o silêncio atrapalha. Às vezes, para a gente se concentrar. E a gente foi trocando, conversando. Foi, tomou a dose, primeira, até começou a fazer efeito, a gente ficou conversando, pô, não tá acontecendo nada. Pô, agora começou. Aí a hora que começou o mesmo turbilhão, aí cada um já sabia o que fazer, entendeu? Ele já não precisa falar, vamos ficar quieto, não, cada um já... Aí eu já canalizei, eu já fui mais concentrado. Parecia aquelas múmias de faraó, eu já coloquei a mão, eu já tirei até o travesseiro, fiquei numa posição meio reta. Aí começou, parecia um furacão aqui em cima do teto, mas não era dentro do meu cérebro. Os neurônios trabalhando, o mecanismo trabalhando. E aí eu entrei. A hora que eu entrei, na segunda vez que eu entendi que era meu inconsciente que estava puxando meu consciente para dentro da cabeça. Aí eu comecei a pensar, e ele me jogou, falou, e agora? Aí eu comecei a pensar, o primeiro problema que eu tive, depois que eu fui maior de idade, quando a gente é menor de idade, a gente tá dentro de casa. Sim. A gente não faz muita coisa errada. No máximo que eu fiz, eu comecei a fumar cigarro. Ó, pai, olha, pai, fiquem de olho, hein, nos pequenininhos. Porque assim, porque na minha época tinha propaganda de cigarro, Marlboro, Hollywood. Então, quando eu fui fazer um cursinho para colégio técnico, aí tinha um portão com aquele fumado, com aquela gente boa. Pô, eu falei, dá um cigarro pra mim. E aí, então, ladeira abaixo. Foi. Mas assim, depois que a gente, dos 20 anos, que a gente já tem mais autonomia para nossa vida, que a gente pode decidir um pouco mais. Por mais que meu pai me segurasse naquele momento até 10 horas, 11 horas,
Às vezes eu ficava até 1 hora. Mas eu tomava, eles ficavam esperando, mas eu ia. Então, só que na rua a gente tava tomando decisão errada, porque dentro de casa não tinha direcionamento. Entendi. Então, como eu ficava muito preso na rua, você fazia, às vezes, você não tinha muito freio. Sim. Entendeu? Então eu comecei a querer partir dali. É disso. O que pegava mais pra mim? Era pra sair mais. Naquela época, não era crente, então a gente queria ter arrumar uma namoradinha. Os amigos todos já. E naquela época eram poucos que tinham carros. Você tinha carro? Não. Ah. Você falou, Não tinha carro, mas assim, eu não me sentia bonito. Entendi. Não sentia. Não acho que eu sou o padrão de beleza, mas assim, mas eu conversava bastante. Você é o padrão de beleza com a sua esposa, menina. Mas eu conversava muito, então os meus filhos gostavam de conversar, então vinha. E aí você queria sair, não vai sair, não vai. Eles aqui, eu demorei um pouquinho para começar a trabalhar. Eu fui trabalhar com 20 anos, porque ele falava assim, eu estou pagando estudo para você estudar, não para você. Era rígido. Aí até mesmo depois ele pediu, ele fez até eu sair do emprego para eu fazer faculdade primeiro. Entendeu? Então foi, para mim foi massacrante, porque você imagina, eu fazia isso por respeito a ele. Respeito. É meu pai, o que ele está fazendo, isso eu vou. Só que eu tava me mimando. Entendi. Eu tava me mimando com ele, eu falei falar, não, chega, eu vou procurar meu emprego. Porque eu queria ter um carro. Eu falava com ele, pai, deixa eu dar uma volta no seu carro, depois lá vai, ele fala não. Até hoje. Até hoje ele fala não. O carro dele. Eu fiquei sem carro. Esteve atrás, eu falei, pai, me leva lá na igreja? Não. Levar, não pedi nem. Eu falei, nem pedi o carro emprestado. Então, lá dentro do turbilhão, eu comecei. Foi o que eu canalizei. Eu falei assim, eu entendi o que o meu inconsciente está falando comigo. Entendi. Joga. Aí, a hora que acabou aquele, que eu consegui completar aquele assunto, você volta. Você volta, porque seu consciente já quer voltar. Na hora que eu voltei, parecia que me puxava. Você vai voltar. E foi o inconsciente que puxava. Era eu mesmo que estava puxando dentro. E puxou quantas vezes assim pra dentro, que você acha? Muitas vezes. Assim, porque foi. O Newton falou assim que, como são 4 doses, eu tenho 4 assuntos que eu consegui amalgamar e foram muito mais. Sim. Foi a vida toda que eu consegui. E como você está se sentindo hoje, diante dessa resolução de problemas? Como que está o seu coração hoje? Eu não saí confiante. Olha só a diferença, eu não saí confiante. Eu saí resolvido. Entendi. Eu saí resolvido, mas sabendo que por mais que seja um pouco mais do que confiante, eu saí, que eu resolvi, eu entendi aonde são as causas, eu sei que eu tenho que policiar em tudo. Terapia, se precisar da medicação alternativa ainda, usa ela. Se for válido ainda, tiver dinheiro, precisar, junta, faz um novo. Vai fazendo, não importa quantas vezes for fazer. Para mim não é vergonha, eu acho que cada vez mais a gente vai crescendo mais. Eu resolvi essa questão, só que agora eu estou falando da próxima vez, não é uma questão que eu vou resolver, é algo que eu posso aprimorar dentro de mim. Perfeito. O autoconhecimento. O autoconhecimento. Então ela não é. A ibogaína ela não serve para tirar você das drogas. Ela serve para você colocar seus pés no chão e ter consciência da vida e seguir. Perfeito. Entendeu? Ela não é um remédio milagroso para as drogas. Ela é um remédio milagroso para a sua vida, para o seu inconsciente, para o seu emocional, para tudo, para te dar um direcionamento. Só que para tudo na vida você tem que continuar praticando. Não adianta você ir na igreja, começar, depois batizar, depois falar assim, agora Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Tudo na vida é assim. Você tem que abrir mão. E tem que ser assim. E como hoje você está se sentindo? Como homem, como pessoa? Olha, o primeiro dia, quando eu saí daqui, eu saí, não foi nem confiante e nem resolvido. Eu saí frustrado comigo. Assim, porque coloquei tudo que eu fiz, eu não sei se eu posso dizer que eu coloquei numa balança, não foi uma balança, eu acho que eu coloquei e vi minhas atitudes. Agora maduro, sabendo o que quer, sabendo tudo que está precisando fazer, e eu tentei no caminho de Deus, estou indo para a igreja, ajudo lá na igreja, no estacionamento. Legal.
Meus amigos hoje são tudo de dentro da igreja, são os irmãos. É muito importante a gente ter uma religião, principalmente por quê? Porque dá um propósito de vida, né? Deus dá propósito. Então é muito importante a gente preencher também ela com o Espírito Santo. Precisa, não só para a vida, mas assim, para ter uma família, você tem que ter Deus no caminho. É indiferente a religião, mas o que importa é ter Deus. É ter Deus, porque assim, na minha vida, desde adolescente eu queria ter família. Eu queria ter família, eu falava que eu queria ter duas meninas gêmeas. Sua esposa se chama como? Cássia. Cássia, ó, bicho aqui é romântica. E foi assim, e quando eu comecei a errar na vida, com consciência de adulto, eu sempre temia Deus. Entendi. Então, toda vez que eu errava, eu pedia perdão. Às vezes, quando eu pegava, eu falava, Senhor, perdão, eu não consegui dessa vez, eu fui fraco, mas eu vou de novo, eu vou lutar, um dia eu vou conseguir. E toda vez que eu errava, eu sempre temia. Só que assim, católico, mas não eu não me sentia bem na igreja católica. Não falando mal da igreja católica, mas não me preenchia aquele vazio. E quando eu conheci minha esposa, eu contei para ela uns dias depois. A gente já estava um pouquinho mais envolvido. Eu contei, falei, quero que você me ajude. Achei que ia ser fácil. Não foi. Não foi. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu por quê? Porque ela está no caminho de Deus. E Deus sempre fala, se eu não for ficar com ela, ela já falou várias vezes para mim, eu não vou ficar mais com você, mas eu vou te ajudar porque é Deus que está pedindo para cuidar de você, pelo menos. Porque se você voltar para casa dos seus pais do jeito que está, você vai voltar tudo de novo. Entendeu? Então, Deus usou ela para me ajudar. Como instrumento. Como instrumento. E eu não sei como vocês entendem de batismo. Batismo na igreja católica é com criança. Isso não é válido. Assim, se você ler a Bíblia, não é muito válido. Por quê? Quando a gente batiza, a gente tem que ter consciência de que a gente está entregando a vida para Deus. Então a gente tem que ter uma certa idade. Para poder entender o que você está fazendo. Com criança, se você não entende, você não se entrega, não teme a Deus. E eu comecei aí. E a primeira vez foi assim, a gente não estava ainda se envolvendo, mas assim, eu estava encantado de conversar com ela. Eu trabalhava de Uber, a gente conheceu eu trabalhando de Uber. Que inusitado, hein, esse encontro. E foi assim, aí eu falava pra ela assim, já saiu do trabalho, quer que eu te pegue, te deixe em casa? Foi assim. Aí teve um dia que ela falou assim, eu tô atribulada. Ligou pra mim e falou assim, você me leva num lugar? Eu falei, levo. Eu te pago, eu falei, não precisa pagar nada não. Aí ela levou na igreja, ela chegou e falou assim, eu preciso buscar uma palavra de Deus. Se você quiser ficar aqui no carro, não tem problema, eu entrei. E foi lá que você se Aí eu entrei. A primeira vez eu ouvi como funciona a congregação, como Deus usa os irmãos para falar. Eu gostei. E da primeira palavra, quando eu entrei lá, Deus deu uma palavra que era o filho pródigo, voltando para casa. Caramba. Então ali estava começando. Lá ele falou com você sentiu isso? Senti. E dali eu comecei a me envolver com ela, a gente começou a ir na igreja. Mas assim, ia aí uma vez por semana, aquela cabecinha de igual de igreja católica, vai só no sábado, só no outro sábado. E só que aí foi vindo, né, os problemas. Aí eu não estava tão bem resolvido, porque assim, pelo psicológico não estava tão resolvido, então vinha brigas. Aí vinha as brigas, aí dá aquele start, começa. E eu lutava muito, falava, não vou. No começo eu nem pensava. Essas 3 recaídas assim foi o start que deu dentro do meu inconsciente. Por isso que eu acho que dessa segunda vez o meu inconsciente falou, não, vem cá. Agora a gente vai ter que conversar. Vai dar uma surra hoje. E aí eu comecei a entender a doutrina, comecei a congregar mais vezes. Aí depois que eu perdi o emprego, a última semana do ano a gente congregou todos os dias. A gente foi indo em várias igrejas. Tem vários irmãos que Deus usa com a palavra. E na primeira semana também foi a mesma coisa. Só que interessante. Aí eu conversando com Deus hoje em casa, falei, Senhor, se o Senhor me arrumar um emprego, eu trabalho na obra do Senhor. Agora vai ter que trabalhar na obra do Senhor, viu? Aí eu fui pro culto. E no culto tem 2 portas aqui que quando tem batismo,
irmãos entram por ali. Aí o irmão entrou pela porta, porque tem também as salas ali, ele entrou e fechou. Quando ele saiu, ele fechou a porta, abriu. Eu falei, Deus está falando comigo. Aí não deu 2 minutos, o irmão foi dar um aviso e falou assim, se alguém quiser ajudar a gente, porque a gente está precisando de gente para ajudar no estacionamento. Foi a hora. Aí eu comecei a me mover mais, você começa a sentir a diferença. Sim. E quando eu batizei já faz 2 anos e meio. Olha só, 2 anos e parabéns. meio. Antes ainda do tratamento, da primeira vez. E foi assim, Deus chama. Você tá lá, Deus te chama, você vai. Só que assim, Deus já está me chamando já faz muito tempo. Aí o que eu aproveitei? Eu já sabia que naquele batismo eu ia me batizar. E quando chamou, eu já entrei, já fui direto. E por quê? O caminho de Deus ele é estreito. Então eu me obriguei. E eu me obriguei já a batizar, então muita coisa eu já vou, não vou fazer. E a cada dia eu vou aprimorando mais. E agora dessa vez aqui, depois que deu Esse start é esse novo. start, que eu saí. Então quando eu saí daqui, né, depois dessa segunda dose, e eu saí meio frustrado comigo. Entendi. Porque eu falei assim, não frustrado, decepcionado. Eu falei, poxa vida, e eu sei que eu sou, eu sei a capacidade que eu tenho de... Mas, ó, sem culpa, porque nada acontece por acaso. Lembra sempre de Deus. Sim. Né? Então, nada acontece por acaso. Então, às vezes, a gente não consegue ter o controle da nossa vida, né? Com relação a isso e etc. Mas, tudo certo, entendeu? Sem culpa. Não, aí depois eu comecei, eu falei, não, eu tenho uma família aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar achando que eu não sou nada e vai ficar naquilo? Não, tem que crescer. Que nem um irmão lá, um diácono, ele falou assim, pra mim, você acha que Deus prospera na sua vida? Eu falei, sim. Ele falou, não. Deus te dá paz. É Deus te verdade. dá amor. Quem prospera é você. Então é por isso que eu falo, saiu daqui do tratamento, a gente tem que prosperar. Sim. Prosperar como? Mudando os hábitos, evitando de verdade, tudo mesmo. Mas sempre lembrando que a gente não tem controle das Não tem. situações. Não tem porque... Imprevisto sobrevém a todos. Vem. Às vezes pode acontecer algum imprevisto, eu tenho que estar bem estruturado. Eu pensava assim, minha esposa que até falou para mim, que abriu um pouco esse ponto de vista. Quando eu estava ainda naquele turbilhão tudo. Depois que eu tomei a primeira dose, tive 2 recaídas, que ela até falou assim para mim, se um dia seu pai ou sua mãe morrer, você vai sumir um dia e vai à sua prova? Naquele momento, eu sabia que sim. Entendi. Mas hoje, depois dessa segunda, que meu subconsciente me puxou para dentro e falou, não, a culpada não é ninguém tem culpa de nada na vida de alguém. Ninguém. Eu podia ter falado com meus pais muita coisa e acabava ali, e se ele não quisesse mudar, Ok. não tem o que fazer. Às vezes meu pai faz drama comigo, faz chantagem emocional, sabe? Coisa Quem não horrível. faz chantagem com você? Duvido que você não faz isso com sua esposa. Vou apertar pra dar na casa depois, viu? Não tem nem condições mais. Depois de tanta coisa que a gente passou, não tem mais condição. Só fica com o menino mesmo fazer, às vezes, viu? Porque eu não posso mais. Gastou. Minhas fichas acabaram da chantagem. Deu ruim. Mas agora a gente consegue até abrir mais. Eu sempre trabalhei, sempre me dediquei no trabalho. Independente de quando eu usava droga ou não, eu sempre me dediquei no trabalho, sim. Eu nunca deixei de fazer meu trabalho bem feito. Só que dessa vez, eu quero crescer mais. Então não é só bem feito, né? Você tem que ir além. Então eu ganhei uma oportunidade aí, de todos os sentidos, do trabalho, da vida, de família. É um recomeço. Pensa agora como se o seu livro estivesse novamente aberto. Ele está em branco. Então, quem vai preencher ele é você. Sou eu. Só que eu não posso deixar mais, que nem eu falo mesmo, para todo mundo fizer o tratamento, quem está procurando hoje, quem estiver procurando hoje o tratamento, tem que entender que ela não te livra das drogas. Ela te livra dos seus problemas para você resolver e você vai ter que se livrar dos problemas da droga. Não evitando tudo. Mas assim, um outro caminho que todo mundo tem que ter é Deus. Tem que ter. Essa é a mensagem que você vai deixar para o nosso pessoal? Tem que ter e tem que seguir o caminho de Deus, porque o inimigo está aí. A gente não consegue enxergar
o mal que tem que ajuda. Porque assim, eu tava, olha pra você ver, eu tava firme, tranquilo, minha esposa tava trabalhando, arrumou um emprego, e já tava 2 semanas trabalhando. Eu tinha problemas assim de ficar sozinho, porque emocional, essas coisas ali, mas eu tava controlando. Eu tava controlando. Aí a gente estava no culto e Deus, meu irmão, falou assim: tem um espírito da droga aqui rodeando o meu irmão. Entendeu? Só que assim eu não dei ouvidos. Eu falei: não é comigo. Não é comigo. E era comigo. Que pesado, hein? Então a gente tem que se policiar de todos os jeitos. Evitar lugar, amigos. Não adianta falar amigos, porque assim, a gente, enquanto você é adolescente, tem o pai e a mãe. Só que assim, não tem muita maturidade, mas tem que aprender a ouvir pai e mãe. Tem que ouvir. Senão vai se afundar. Por mais que o pai e mãe tenham dinheiro e mimar e vai achar que tá tudo bem, pai e mãe não vai ficar bravo, não vai te largar, um dia pai e mãe morrem, se ficar na droga, vai usar tudo o dinheiro, vai entrar no buraco. Entendeu? Esse é o recado que eu dou para quem é novo. Para quem é novo é honrar o pai e a mãe. Honrar pai e mãe de verdade, ouvir. Porque a maior felicidade não é nem do pai e da mãe do filho, é saber que está honrando, que obedeceu. Agora, para quem é adulto, eu dou mais um recado. Não existe amigo de cerveja, não existe amigo de balada, não existe amigo de barzinho, não existe vida fora do casamento. Os melhores amigos são a família. Não existe. Aquele amigo que está solteiro fala: é meu amigo de infância. Desculpa. Se ele quiser sair com você, sai junto com a família sua, ele com a família dele. Se ele tiver família, ele vem sozinho, vem com uma namorada, ou vem com uma paquera, a gente come uma pizza, vai num restaurante, mas barzinho, cerveja. Não existe. Né? Porque é o amigo que está sentindo falta do amigão que estava lá usando droga. E ele vai te arrastar. Não, eu não vou beber, se eu beber eu não vou usar droga, eu sei, vai. Então assim, adulto tem que entender que é família, não tem mais amigos. Faz sentido. Não tem mais amigos. Os amigos do ano passado, a gente completou o ciclo do prezinho, porque prezinho a gente não lembra muito dos amigos. No primeiro grau, acabou aqueles amigos e a gente não vê mais. Acabou o segundo grau, a gente não viu mais. Acabou a faculdade, a gente não viu mais. Acabou. E aqueles amigos de infância são aqueles amigos que vão estar na sua vida, mas junto com a família. Então, cada um no seu cantinho. Cada um no seu cantinho. Não pode mais. Quem tem filho tem que honrar. Porque colocou uma vida no mundo aqui, tem que fazer o melhor. Então, esse foi o Ricardo, gente. Obrigada por você estar aqui, mocinho. Obrigada pela sua experiência. Eu que agradeço porque vocês ajudaram muito, muito mesmo. Coraçãozinho. E se precisarem mais, eu faço outros depoimentos, ou se precisar que eu venha aqui conversar também, quando vier mais paciente, ou se tiver alguém que está vendo o vídeo e quiser conversar, tirar alguma dúvida comigo também, sinta-se à vontade. Então, tchau!